problema, pode ficar à vontade para entrar em contato, tá? Bom, pessoal, então, a gente vai falar de testes de hipóteses, né? Como eu estava falando para vocês, né, os testes de hipóteses, né, dentro da estatística já está falando, é algum tipo de teste sobre algumas hipóteses que a gente vai estar formulando, tá? Então, a gente vai formular hipóteses de interesse, né? E a partir disso, a gente vai testar uma dessas hipóteses e a gente vai julgar se essa hipótese a gente aceita, né? Se a gente rejeita ela ou se a gente não rejeita ela, tá? Claro que tudo isso com um embasamento estatístico, tudo isso com uma confiança, né? Com uma certa confiança que a gente vai determinar, seja ela 95%, 99%, né? A gente vai estar associando aí, então, um nível de confiança, tá? Beleza, né? Então, vamos ver o que significa os testes de hipóteses, que nada mais são, na verdade, né, do que um método aí dentro da inferência, tá? Mas é utilizada para várias áreas. Só relembrando que nessa disciplina aqui a gente vai trabalhar, tá, com os testes de média, né, que são os testes mais interessantes aí, ou os mais utilizados. Mas existem outros testes de hipótese, dependendo de qual é a característica ali da população, né, qual é a sua variável que você está estudando, tá? Dependendo dela, né, ou seja, se você está trabalhando com uma variável quantitativa contínua, com uma variável discreta, com uma variável qualitativa, então os testes eles vão mudando, né? A gente aqui, como a gente vai trabalhar com o parâmetro média, né, então a gente vai estar trabalhando com um teste quantitativo, né, em geral contínuo, tá? Então, nós temos interesse na média de alguma coisa aí, né, que vamos estudar. Bom, o que a gente pode pensar em introdução é o seguinte, né? Quando a gente pensa em processo de estimação, por exemplo, né, ou algum método estatístico que seja informativo, né, que nos dê mais informação, a gente observa que os intervalos de confiança, ele é provavelmente um dos métodos mais interessantes e mais, talvez mais informativo, quando nós temos um parâmetro de interesse num estudo, né? A gente tem um parâmetro lá, por exemplo, a média ou a proporção, né? A gente consegue, então, achar a estimativa, né, desse parâmetro por meio de uma amostra que a gente coletou da população, e a partir disso também a gente consegue construir um intervalo de confiança. E o intervalo de confiança é algo que nos dá, talvez, a maior informação, né, acerca de qual seria o valor possível de um certo parâmetro, porque ele nos dá um conjunto de valores, né, nas quais a gente atribui um certo nível de confiança. Porém, muitas vezes, nós não temos só interesse em saber qual é a estimativa do parâmetro, né? Por exemplo, a gente está trabalhando, por exemplo, com a média da altura, né? Então, quero buscar lá qual é a média da altura dos estudantes da UEL, né? Vamos lembrar o nosso exemplinho aí clássico. Às vezes eu não tenho interesse em saber qual é o valor, né, da altura média dos estudantes. Então, estimativa pontual, né, que é aquela estimativa, por exemplo, retirando uma amostra, calculando a média amostral, x barra, não tem interesse nisso. E também não tem interesse em achar qual é o intervalo de confiança. Às vezes eu tenho interesse em saber o seguinte, né? Olha, eu acredito que a altura média dos estudantes da UEL é menor do que 1,70 m, né? Então, eu fiz o quê? Uma afirmação sobre uma possibilidade desse parâmetro aí, né? Altura média, que ela vai ser menor do que 1,70 m. E aí eu posso fazer um teste para isso, tá? Então, às vezes a gente tem interesse particular, né, em certas afirmações, ou, como se diz na matemática, conjecturas, tá? São sinônimos aqui, afirmações ou conjecturas, né? Então, a gente está fazendo uma afirmação sobre o parâmetro, que significa a altura média dos estudantes da UEL, e a gente pode coletar uma amostra e fazer um teste, comparar com esse valor aí, né? Com essa afirmação que eu fiz. Olha, a altura média é menor do que 1,70 m, né? A altura média de todos os estudantes, tá? Então, ou seja, realizando essas afirmações, né,
Então, o que a gente pode pensar, né, para tentar tirar aí a ideia dessa comparação? A gente pode, então, essas afirmações, na verdade, elas vão constituir uma hipótese, né? Se eu acabei falando, olha, a altura média, o mi, né, é menor do que 1,70, então isso é uma hipótese que eu estou levantando, tá? Então, ou seja, essas afirmações constituem uma hipótese que a gente pode fazer, que pode estar associada a uma regra de decisão, e a partir dessa, né, de eu coletar uma amostra e eu formular uma hipótese, eu posso tomar uma decisão aí, né, com base claro, no método aí, né, uma decisão, ou criar uma regra de decisão, né, a ideia é tentar associar essa hipótese a uma regra de decisão, para a gente ver se o que eu falei, né, está correto ou não. E essa regra de decisão é o que a gente chama de teste, né? Então, nada mais é do que a gente criar uma regra de decisão para verificar se as hipóteses que são levantadas, né, são verdadeiras ou falsas, tá? Essa que é a ideia básica, vamos dizer assim, de todo teste de hipótese, né? Beleza, então eu vou entrar num problema aqui, uma questão, né? Só para a gente entender qual que é a ideia, tá? Então, imagina que um pesquisador, ele tem um interesse de estudar, né, por exemplo, qual seria o pH de um certo tipo de solo, né? Então, o pH, a gente sabe aí que ele pode ser neutro, né? Ele pode ser básico, pode ser ácido, né? E isso pode ter um certo impacto, tá? Principalmente se você for para o lado ambiental, né, da questão, né? Então, você quer tentar descobrir algo desse tipo. Então, você tem um solo específico e você está pensando, né, em toda a população desse tipo de solo, tá? Né? Então, você supõe que esse tipo de solo vai ter certos nutrientes ali que vai constituir, então, o mesmo tipo de pH, ou pelo menos próximo disso, tá? Então, ou seja, né, estudar, então, o pH do solo, né, pH sendo dado aí como um valor quantitativo contínuo, né, é como se fosse uma variável de interesse, tá? E para isso, então, o que a gente fez, né? O que foi feito, né? Então, o pesquisador foi lá e coletou uma amostra, tá, com 5 observações, que foram esses daqui, né? Então, ele tomou lá uma amostra e ele tomou uma parte lá do solo e coletou 5 pontos, né, para observar qual que é, então, o pH desse solo. E a gente obteve esses resultados, tá? 5,8, 6,3, 6,9, 6,2 e 5,5, tá? Bom, a partir disso, né, ele vai tentar formular uma hipótese, então, né? A ideia é a gente pensar, então, baseado nessa hipótese, né, nessa amostra que foi coletada, a gente pode, ou nessas informações, né, que o interesse do pesquisador, então, é qual, né? Qual que é o problema dele? Ele está se perguntando, será que o pH desse solo é ácido? Né? Então, para isso, ele fez um estudo, tá? Muito provável um experimento, né? Ou simplesmente foi lá e coletou, né? E verificou esses valores, tá? Então, com base nessas informações, qual que é o nosso objetivo nessa questão? É realizar um teste de hipóteses, tá? De que o pH médio do solo seja ácido, né? Então, ó, veja só, a gente está trabalhando, então, com a média, né? Com o pH médio, tá? Com o pH médio, né, do solo, sendo ácido, e a gente vai considerar um nível de significância de 5%. Então, lembra, nível de significância, que a gente é o mesmo que a gente estava trabalhando lá com os intervalos, né? Ou seja, é aquele alfa, é aquela probabilidade de a gente estar cometendo algum tipo de erro, né? E claro, que se a gente está trabalhando com 5% de significância, isso implica que nós estamos, então, trabalhando com 95% de confiança nesses resultados, ou seja, na decisão que a gente tiver, né? E daí é para a gente falar qual que é a conclusão, tá? Então, esse é um problema clássico, típico de testes de hipóteses, e a gente tem que saber aí como resolver isso, né? Então, vamos a algumas considerações, né? Antes da gente partir direto para o teste, para eu falar para vocês, qual que é o teste que a gente vai trabalhar,
A gente precisa, então, de uma série de conceitos aí para a gente estar estudando, como, por exemplo, o que significa uma hipótese do ponto de vista da estatística, né? Ou uma hipótese estatística, o que, que é isso? Né? Ou quais são os tipos de hipóteses? É uma só? É duas? Três? Quantas hipóteses nós temos? Né? Então, tem alguns conceitos básicos que a gente vai verificar aqui. Então, o primeiro deles é justamente esse, né? É a hipótese estatística. Então, o que seria uma hipótese estatística, tá, pessoal? Então, simplificando, né, uma hipótese estatística, a gente poderia dizer que é qualquer afirmação que a gente faça sobre um parâmetro populacional desconhecido, tá? Então, fazendo uma afirmação, por exemplo, a média é igual a 10, a média é maior do que 5, a média é menor do que 4, né? Então, você está fazendo afirmações acerca de um parâmetro, e esse parâmetro, né, está associado a uma variável aleatória, né, que é justamente a variável aí que é o problema. Se a gente fosse pensar no exemplo 1, né, a gente pode estar afirmando, né, o pH médio do solo ser ácido, né, ácido está associado a algum, a gente poderia pensar lá, está associado a algum valor, né, de pH. Então, estamos fazendo uma afirmação. E qual que é a nossa variável de interesse aí? É estudar o pH do solo, tá? São os valores de pH, né, que são os valores observados que a gente tem na amostra, né? Então, qualquer afirmação que se faça sobre um parâmetro, é isso que vai constituir uma hipótese. Então, no final das contas, a gente vai formular hipóteses nas quais a gente vai estar dizendo, né, algo sobre o parâmetro que a gente está trabalhando, né? O parâmetro de desconhecido aí, né, que a gente tem em mãos. E o que a gente pode observar a partir disso, né? Como a gente tem uma amostra, né, a gente pode, então, estabelecer uma regra de decisão, né? A gente estabelece uma hipótese, coleta-se uma amostra, né? Define-se aqui, pessoal, nessa hipótese, a gente já define, por exemplo, quando a gente vai fazer um planejamento experimental ou um planejamento amostral, né, que seja, para poder estar aplicando um teste, a gente já tem que definir qual é o nível de confiança disso, né? Qual é o nível de significância, se vai ser 5%, se vai ser 1% de erro, se vai ser 10%, e a gente definir também qual é essas hipóteses. A partir disso, a gente vai para a parte mais prática, que é coletar a amostra, né? Então, a coleta da amostra, a partir do momento que a gente tem ela, a gente vai estabelecer, então, uma regra de decisão, ou seja, vai estabelecer um teste apropriado para a gente rejeitar ou não a hipótese que for proposta, as hipóteses aí que estão sendo estudadas, tá? Então, essa que é a ideia. A gente vai estar rejeitando ou não, né? Baseado sempre, lembre-se disso, na informação daquela amostra que foi coletada, tá? Então, por isso que é importante sempre essa amostra ser representativa de algo que você está estudando, se for algo em termos de uma população, ou ter seguido um plano experimental de forma correta, né? Um planejamento experimental correto, porque senão os resultados dos nossos experimentos vão compor a amostra e, né, a gente não vai ser difícil tirar uma conclusão se o planejamento for mal feito, tá? Então, ou seja, toda decisão que a gente tem e a decisão que a gente toma em cima de uma amostra, depois a gente pode estar generalizando isso, né, para todo o caso, né? Um exemplo muito básico disso que a gente está vivendo aí, dia a dia, são as questões das vacinas, né? As vacinas é isso que eles estão fazendo, né? Estão fazendo esses testes aí, né? Quer queira, quer não, você sempre tem uma análise estatística em que você está tomando decisão se realmente a vacina tem um efeito ou não tem, né? Se ela é eficaz ou se ela não é, se ela provoca um efeito colateral ou se não provoca, né? Então, a gente está propondo hipóteses, estamos rejeitando ou não essas hipóteses, tá? Agora vem o segundo caso, né? Já que a gente vai constituir uma hipótese, ou seja, a gente vai fazer afirmação sobre um parâmetro populacional desconhecido, né? A gente tem que interesse em saber quais são os tipos de hipóteses envolvidas, né? Então, vejam só, pessoal, são somente duas, tá? A gente tem dois tipos de hipóteses só, tá? Num teste aí estatístico. A primeira delas é o que a gente chama de hipótese nula, ou H0, né? Então, H0 é o nome de hipótese nula. Ou seja, pessoal, é aquela hipótese, né? O nome nula
vem porque a gente está tomando, nesse caso, né, a gente está tomando que não existem evidências, né, sobre algo que a gente está querendo mostrar, né? Então, qual que é a ideia por trás da hipótese nula? É de que o valor do meu parâmetro, né, por exemplo, no caso da nossa média, vai ser igual, né, a algum outro valor. Então, nessa hipótese, sempre a gente vai estar pensando, né, na igualdade do parâmetro, né, sendo igual a algum certo número. Tá? Então, eu falo, olha, a média é igual a 5, a média é igual a 8, a média é igual a 20, a menos 5. Sei lá, dependendo do que você for estudar. Então, a hipótese nula sempre é uma hipótese de igualdade. Igualdade em quem? Igualdade da média com um valor de referência aí, né? Ou de duas médias, né? Então, por exemplo, eu tenho duas amostras. A gente vai estar estudando, então, duas médias. Então, eu quero saber se essas médias são iguais ou diferentes, né? Então, por exemplo, a hipótese H0 sempre, ou a hipótese nula, ou também chamada de hipótese de nulidade, é aquela em que você tem a igualdade das médias, tá? E essa igualdade, pessoal, não é igualdade do ponto de vista da matemática, tá? Então, A é igual a 2, que B é igual a 2. Se A é igual a 2 e B for igual a 2,1, isso eles são diferentes. Não, é uma igualdade do ponto de vista estatístico, tá? Imagina que numa amostra eu tenha comparando, então, vamos supor, imaginar uma situação, né, em que a gente esteja comparando a resistência à compressão utilizando um tipo de aditivo A com um tipo de aditivo B. E eu posso falar, será que a resistência à compressão, né, usando o aditivo A é maior do que usando o aditivo B? Essa é a minha pergunta. Então, por exemplo, então, o que acontece? Essa hipótese nula, né, claro, eu iria estudar a resistência média, tá? A resistência, a resistência média à compressão, e nós iríamos tratar do seguinte, como que ficaria a hipótese nula? Seria a média, então, a resistência média, utilizando o aditivo A, sendo igual ao B. Mas, é claro, é igual do ponto de vista estatístico, tá? É por isso que a gente está fazendo um teste. Porque se fosse só para olhar os valores dos números, né, você não precisaria fazer um teste. Você falava, olha, essa aqui deu 20, essa aqui deu 18, uma maior que a outra. Não, mas quando eu olho que uma deu 20 e a outra deu 18 na amostra, eu posso pensar o seguinte, será que isso, se eu pensar, né, do ponto de vista aí, de todos os estudos e todos os experimentos que eu repita, sempre vai acontecer isso, ou isso daqui aconteceu por acaso, né? Será que esse 20 e 18, de fato, tem uma diferença significativa do ponto de vista estatisticamente dizendo ou não, né? Então, essa que é a questão da igualdade. Elas são iguais estatisticamente ou elas são diferentes, né? Do ponto de vista estatístico, tá? Então, essa hipótese H0 é aquela hipótese de igualdade. E por que eu escrevo que ela é a mais importante aqui? Eu digo que ela é mais importante porque é essa hipótese que a gente vai tomar a decisão, tá, pessoal? Então, nunca se esqueçam disso. É sobre H0 que a gente toma a decisão. Tá? Então, é sobre a hipótese H0 que a gente vai tomar, ou a gente vai rejeitar ela, ou a gente não vai rejeitar ela, tá? Ok? Então, é isso, né? Ela é mais importante do ponto de vista estatístico, tá? Bom, a outra hipótese é a chamada alternativa, que alguns autores chamam de HA, né? Mas a maioria chama de H1, né? Então, a hipótese H1, a alternativa, é o quê? É qualquer hipótese diferente de H0. Então, por exemplo, se, por exemplo, a minha hipótese nula é a média, é Mi igual a 6, né? É Mi igual a 6, qual que vai ser uma hipótese alternativa? Ora, pode ser Mi diferente de 6, Mi maior que 6 e Mi menor que 6. Todos esses três casos configuram que, né, essas hipóteses são diferentes da hipótese nula, que é uma hipótese de igualdade. Daí vocês podem me perguntar, tá, mas qual dessas três, né, Mi diferente de 6, Mi maior que 6 ou Mi menor que 6 que eu vou usar? Isso depende do quê? Do problema. Tá? É o problema que vai contar isso para a gente. Às vezes o pesquisador tem interesse de estudar, né, que certos valores médios é maior do que um certo valor.
às vezes é menor, às vezes eu tenho interesse em saber se é diferente, tá? Então, depende. São essas, do ponto de vista teórico, são 3 possibilidades de hipótese alternativa. Mas, do ponto de vista prático ali, né, do problema, claro que vai ser uma só, que a gente vai ter que saber identificar, né? Então, existem somente essas 2 hipóteses. E, claro, a decisão é em cima de H0. Mas, se a gente tomar uma decisão em H0 na qual a gente rejeite ela, a gente fica com H1. Se a gente não rejeitar H0, então a gente supõe que ela é verdadeira, tá? Então, aqui existem algumas observações para isso, né? Então, a gente diz aqui, ó, que em muitas aplicações da estatística, a gente sempre convenciona se definir H1 como a hipótese formulada do pesquisador. E por quê? Porque assim, né, pessoal, você sempre está interessado, por exemplo, as pessoas em geral, quando se faz ciência, né, usa o método científico de alguma maneira, ela sempre está interessada em estar desenvolvendo algo que seja melhor, né, ou que possa ter um diferencial com o que já existe, né? Então, vamos imaginar ali o caso da resistência à compressão no concreto. Imagina o seguinte, existe um certo tipo de aditivo, né, e você imagina que o cara lá está desenvolvendo, o pesquisador está desenvolvendo um novo aditivo, que misturado isso, né, na constituição, então, de um corpo de prova, vai fazer com que a resistência seja maior, tá? Então, ou seja, resistência ser maior está indicando que é uma hipótese alternativa, né? Não a hipótese em que as resistências são iguais, né? Então, em geral, a H1 sempre é a hipótese do pesquisador, né? Que ele está formulando, mas, e H0 é o seu complemento, claro, mas do ponto de vista da estatística, a decisão é em cima de H0, então é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Mas, no exemplo, pessoal, essas questões vão ficar um pouco mais claras, né? Porque aí a gente consegue formular melhor as ideias, tá? Então, assim, o que a gente define, né? Se a gente tem 2 hipóteses, a gente tem que tentar pensar que uma delas é verdadeira. Como a gente vai estar tomando decisão sobre H0, então a gente supõe, a princípio, que a H0 é a hipótese verdadeira. E a gente vai confrontar isso, né? Vai confrontar com o quê? Com a informação, né, que vem da amostra, tá? A gente vai tomar, então, a informação que vem da amostra, né, de uma amostra aí tomada de uma população, e vai verificar, né, a plausibilidade, o quanto, né, a plausibilidade em termos probabilísticos, né, se essa amostra, se a informação que está à amostra vai nos levar a gente rejeitar H0 ou não, tá? Então, é basicamente isso que a gente faz, né? Você supõe H0 como verdade, né? Então, por exemplo, a resistência média do aditivo A é igual à resistência média do aditivo B, né? E aí a gente coleta-se uma amostra aí, né, com o aditivo A e B, e a partir dessa amostra a gente vai estar utilizando aí, né, a gente vai estar verificando, ou seja, a gente vai estar comparando em termos aí probabilísticos, se de fato a gente mantém como verdade H0 ou a gente rejeita e toma como verdade a hipótese H1, que pode ser qualquer coisa diferente de H0, tá? Então, é isso que eu acabei de falar, né, que está nesse outro tópico aqui, né? Ou seja, rejeitando H0, se a gente não rejeitar H0, a gente toma ela como verdadeira, caso ao contrário, a gente supõe que H1 é verdadeira, né? Ou seja, a hipótese alternativa, tá? Mas é óbvio, pessoal, que pelo fato da gente estar trabalhando com uma amostra, né? Se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com toda a população, né? Imagina, com toda a população possível, vamos pensar nesse exemplo, né? Com todo tipo de solo possível do planeta, específico, um solo específico, né? A gente conseguisse coletar toda a informação do pH, né, nos mais variados pontos desse solo, é evidente que a gente teria uma precisão muito maior do nosso resultado, né? Mas como a gente está tomando decisão, então, em cima de uma amostra, né, que é uma parte da população, e que por mais que essa amostra seja representativa, a gente pode estar cometendo 2 tipos de erros quando a gente vai trabalhar quando a gente acaba de tomar uma decisão, né, em cima ali em cima de uma hipótese, em cima de um parâmetro, né?
ou em cima de uma hipótese, quando a gente rejeita ou não ela. Então, sempre, pessoal, a partir do que a gente toma uma decisão, né, a gente decidiu pelo teste que essa média a gente vai rejeitar H0. Então, ou seja, a gente pode estar cometendo um tipo de erro, porque a gente está trabalhando com uma parte da população, com uma amostra, tá? Então, é necessário entender isso, que a gente pode estar acontecendo um erro, por mais que você tenha coletado a sua amostra de forma correta, né? Isso faz parte do quê? Faz parte de que essa amostra foi processada, foi coletada via um procedimento de amostragem ou via um planejamento amostral de forma aleatória, né? Então, aí lembra do que a gente falou lá quando a gente conversou um pouco sobre distribuições amostrais. O processo da coleta da amostra é um processo aleatório, então pode surgir o erro amostral, né? Que é justamente essa diferença aí do x-bar, né, pensando em média, né, da média da população com a média da amostra, né? E, nesse caso, a gente enxerga dois tipos de erro. Quais são eles? Ó? São esses dois aqui, ó. Ou seja, a gente pode estar rejeitando a nossa hipótese nula, H0, né? Quando, de fato, ela é verdadeira. Então, você rejeitou ela, mas ela é uma verdade. Ou a gente pode não rejeitar a hipótese nula, ou seja, você pode aceitar ela, tá? Eu vou usar o termo aceitar aqui, tá, pessoal? Mas lembra-se que isso é a grosso modo, tá? Os estatísticos não gostam, tá, de falar aceitar H0. De fato, a gente fala não rejeitar, né? Ou seja, a gente não tem evidências baseado na amostra para rejeitar H0. Né? Existe uma diferença técnica disso, né? Mas eu não quero entrar em detalhes, tá? Isso não seria parte aqui da discussão, né, do que eu quero passar para vocês, tá? Mas aqui eu vou usar como sinônimo, tá? Para ficar mais fácil de entender. Então, aceitar a hipótese nula ou não rejeitar a hipótese nula é a mesma coisa, tá? Então, esse é o erro tipo 2. Qual que é o erro tipo 2? É o quê? Aceitar a hipótese nula quando, de fato, ela é falsa. Né? Então, você está aceitando algo, mas ela é falsa. Então, assim, pessoal, o erro tipo 1 é algo que a gente observa, né? Então, hoje em dia, com essas questões dos testes, né, que se faz para verificar se o indivíduo está contraiu, né, foi infectado aí com a Covid-19, né? Você tem lá tem o teste rápido, mas o teste rápido não é tão confiável, pode aparecer falsos positivos, falsos negativos, né? Desde março, basicamente, a gente está escutando coisas dessa natureza. Então, a gente observa aqui o erro tipo 1 é justamente quem? É justamente os falsos positivos, tá? Porque eu estou rejeitando aquela minha hipótese de igualdade, né? Então, por que seria um teste, um falso positivo aqui? Seria o seguinte, né? Como se a minha hipótese nula fosse o seguinte, ó, o indivíduo, ele não, né, a hipótese nula, ele não tem Covid-19, né, e a alternativa é que ele tem Covid-19. Então, você está rejeitando a hipótese nula, ou seja, está falando que ele não tem, né, Covid-19, tá? Quando, na verdade, ele tem, né? Tá? Então, essa é a ideia do falso positivo, né? Você rejeita, então, a hipótese de que a pessoa não tem o Covid, né? Quando, na verdade, ela tem o Covid, tá? Essa que é a ideia. E o erro tipo 2 é o contrário, é o falso negativo, né? Você diz para a pessoa que ela não tem a doença, quando, na verdade, ela tem, né? Então, isso é muito pior, se for pensar, né? O falso negativo. Porque você diz assim, olha, você faz o teste, dá negativo, mas, na verdade, você tem a doença, né? Então, é você aceitar H0, né? Então, aceitar H0 aqui para nós é dizer que a pessoa não está doente, tá? E o H1 seria que ela está doente, né? Então, ou seja, você aceita que ela aceita que ela não está doente, quando, na verdade, ela está, né? Então, esse é o falso negativo, o erro tipo 2. O erro tipo 1 é você dizer, você rejeitar a hipótese de que
ela não está doente, rejeitar, então, a hipótese de que ele não está doente, né? Quando, na verdade, né, ela está, tá? Então, algo quando, na verdade, ela é verdadeira, né? Então, assim, é o falso positivo. O cara fez o teste, deu positivo, mas ele não tem a doença, tá? Então, essas coisas acontecem, né? Esses falsos positivos e falsos negativos acontecem. Acontecem num exame de sangue que você faça. É por isso que quando a pessoa vai fazer um exame de sangue, coleta-se muito mais do que uma amostra, né? Coleta-se 2, 3 tubinhos de ensaio lá. Por quê? Porque vai tirar contra a prova. Ou a gente vê isso no esporte, com os exames antidoping, né? O cara vai lá, coleta a urina dele e se dá positivo, né? Faz uma outra. Por quê? Porque pode ser tenha cometido um falso positivo, né? Então, assim, esses dois tipos de erro são normais acontecer, tá? E esses erros podem ser traduzidos em probabilidades, tá? E por que eles podem acontecer? Porque a gente está trabalhando com uma amostra. Então, frequentemente a gente adota aí, né, a alfa e beta como as probabilidades desses erros acontecerem, tá? Então, a gente diz que alfa é a probabilidade do erro tipo 1, ou seja, é a probabilidade da gente rejeitar H0, dado que H0 aqui é verdadeira, tá? Aqui está o contrário, tá, pessoal? Precisava consertar isso, ó. Então, aqui é a probabilidade de você rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. E o beta, que é o erro tipo 2, é o seguinte, é a probabilidade de você não rejeitar H0, né, ou seja, você aceitar H0, dado que H0 é falsa, tá? Então, aqui tá invertido aqui embaixo, tá? Aqui tá invertido. Então, esses são os dois tipos, o erro tipo 1 e o erro tipo 2, tá? Os dois tipos de erros que a gente pode cometer, né? Primeiro é rejeitar H0 quando H0 é verdadeira, né? E a segunda é não rejeitar H0 quando H0 é falsa, tá? E isso a gente consegue construir, então, uma tabela de aceitação-rejeição, né? Que é dado dessa maneira, em que nessa linha aqui a gente tem H0 como verdadeira, nessa outra linha H0 como falsa, nessa primeira coluna a gente aceita H0, né, ou não rejeita H0, e nessa outra aqui a gente rejeita H0, tá? Então, por exemplo, se a H0 é verdadeira e a gente não rejeitou ela, então a gente tomou a decisão correta, né? Quando H0 é verdadeira e a gente rejeitou ela, né, isso é o erro tipo 1, é o alfa, tá? Ela é verdadeira, H0, mas a gente rejeitou ela, né? Por outro lado, se H0 é falsa e a gente aceitou ela, então a gente, né, a gente cometeu o erro tipo 2, tá? É o falso negativo, né? Ou seja, eu aceitei H0 quando ela é falsa. E por fim, se H0 é uma hipótese falsa, né, e eu rejeitei ela, então quer dizer que eu tomei a decisão correta, tá? Né? Então, é uma tabelinha aí que pode acontecer, e isso está suscetível a todo o teste, pessoal. Trabalhou com a amostra, é suscetível, a gente está cometendo esses dois tipos de erro. Então, é óbvio que a gente tem um interesse em minimizá-lo sempre, né? Sempre a gente tentar minimizar o máximo possível, tá? Esses dois tipos de erros aí, o erro tipo 1 e o erro tipo 2, né? Então, a gente sabe disso daqui, ó. Então, veja bem, pessoal, né? A gente teria que, na construção desse teste, dos testes, né, que eu vou estar conversando com vocês, tanto alfa e beta, a ideia era minimizar os dois, né? Mas isso não é viável pela teoria, né? A gente observa que ou a gente fixa um e minimiza o outro, né? Ou a gente faz o quê? Ou a gente tenta achar uma combinação linear entre eles, né, para achar um valor mínimo aí, tá? Então, o que a gente tenta fazer é o seguinte, a gente fixa o erro, o alfa, tá? Quem é o alfa? É a probabilidade, então, de rejeitar H0 quando H0 é verdadeira, a gente fixa ele. Esse é o nosso chamado nível de significância, o alfa, o mesmo alfa lá dos intervalos de confiança, tá? Então, a gente fixa esse
alfa em geral em 1%, em 5%, em 10%, né? O que vai me resultar numa confiança aí de 99%, 95% ou 90%, tá? Então, ou seja, então a gente diz que o valor de alfa determina a chance, né, de erro do teste de hipóteses, né? Então, a gente vai, na grande maioria das vezes, supor que esse alfa é igual a 5%, tá? Né? Por que a gente faz isso, pessoal? Porque a gente entende que o erro tipo 2 talvez seja um erro mais grave que a gente possa tomar, né? A gente aceitar H0 quando H0 é falsa, talvez seja mais grave do que a gente rejeitar H0, né? Do que H0 ser verdadeira, né? Então, uma analogia que a gente poderia fazer aqui é o seguinte, né? Imagina que a gente está num tribunal e o juiz ele tem que tomar uma decisão, né? Sobre algo, ou o júri, né? Vamos pensar que o júri vai tomar, né, os jurados vão tomar uma decisão para saber se o indivíduo é um bandido ou não, né, por exemplo, ou cometeu um assassinato ou não, tá? Então, assim, a decisão que eles tomarem, eles podem estar cometendo um erro? Claro que podem, é justamente por isso que existem os recursos, as apelações dos tribunais, né, que pode estar cometendo um erro, tá? Ou seja, com as evidências que a gente tem, que os advogados, os promotores têm em mãos, a gente não pode condenar ou não, né? Ou não pode deixar de não condenar esse indivíduo, tá? Então, assim, o que seria um erro tipo 1 nesse caso? Seria você condenar, né, uma pessoa inocente, né? Então, ou seja, mandar prender uma pessoa que é inocente. Né, porque é você rejeitar a hipótese quando ela é verdadeira. E o que seria o erro tipo 2? É você aceitar, né? O erro tipo 2 é aceitar a hipótese quando ela é falsa, ou seja, você libertar, você inocentar um assassino. Tá? Então, esses dois tipos, né, são possíveis num tribunal, e seria uma analogia. Né? No direito, eu não conseguiria, né, não teria propriedade para falar aqui, né, não tenho conhecimento para falar qual tipo de erro é pior do ponto de vista jurídico, né? Mas do ponto de vista estatístico é o erro tipo 2, tá? Que seria, aí a gente está liberando o assassino, né? Então, aqui a gente tem que tentar minimizar ele, mas para fazer isso a gente fixa o alfa, tá? Então, é por isso que nesse primeiro exemplo apareceu aqui, tá? Um nível, fixando aqui um alfa, né? Um nível de significância de 5%. Então, essa que é a ideia. E, assim, existe uma função também, pessoal, que eu não vou estar entrando muito em detalhes com vocês, tá? Mas é a função poder, ou seja, um teste, ele é mais poderoso, vamos dizer assim, né? Ele nos dá aí resultados mais plausíveis, né? À medida que ele, o quê? É minimizado, ou seja, quanto menor é o valor do beta, maior é o poder do teste. E esses testes que a gente vai estar construindo sempre são testes que a gente diz na estatística poderosos, tá? Então, ou seja, são testes que nos dão aí um alto grau de confiança para a gente estar trabalhando, ok? Beleza, pessoal, então esses são o aparato, os conceitos básicos que a gente vai estar sempre comentando com os exercícios, tá? Com as questões, né? Então, agora a gente vai, de fato, para os testes, né? Então, a gente vai trabalhar com testes de médias populacionais. Então, a gente sempre vai estar trabalhando, querendo testar a média, né? Será que o pH médio, então, média, o peso médio, a resistência média, tá? Sempre média, que é o nosso interesse. E o teste de médias, pessoal, ele é conhecido como o teste T-Student, tá? Por que o teste T-Student? Porque a gente vai estar utilizando ali a ideia da distribuição T, né, dentro dos testes, né? Como a gente viu da distribuição T na aula passada, né, que foi proposta lá pelo William Gosset, né, que teve toda aquela questão dele ter publicado seus resultados como pseudônimo, né, escreveu como student, tal, né, o cara que trabalhava lá na cervejaria. Né, então, os testes de médias são chamados também de teste T ou teste T de student, tá? Então, sempre que a gente estiver usando o parâmetro médias, é o teste T que a gente está relacionando, tá? Bom, então, na maioria das situações práticas, a gente não conhece, né? Vou repetir um pouco do que a gente conversou na aula passada. Na maioria das situações práticas, a gente não sabe qual que é o desvio padrão populacional, né? Então, se a gente estiver trabalhando lá, olha, eu quero
coletar uma amostra e verificar se a média dos estudantes da UEL é menor do que 1,70 m, tá? Então, assim, eu não sei qual que é a variabilidade dos valores, né, de altura dos estudantes da UEL, né? Então, como a gente não sabe, a gente vai estar considerando esse tipo de teste, tá? Em que o desvio padrão populacional ou a variância populacional é desconhecida. Então, é por isso que a gente acaba caindo no teste T, tá? Na distribuição T, né? Então, a gente não vai estar utilizando a normal, né? Vai estar usando a T, como nós vimos lá na aula passada, né? A gente usa a distribuição T, né? Que permite o uso, então, do desvio padrão amostral, né? No S. Então, a gente tem que esse resultado aqui é dado pela distribuição T de student, né? Então, no final das contas, de alguma maneira, aqui a gente vai estar utilizando os valores da tabela da distribuição T, tá? Aqui são aqueles mesmos slides que eu coloquei na aula passada, tá? Depois vocês podem ler com mais calma, né? Só relembrando que a distribuição T, ela tem um único parâmetro, né? Que é o parâmetro N-1 graus de liberdade, ou seja, é um parâmetro que a gente consegue encontrar a partir da amostra. É só a gente estar entendendo qual é o tamanho da amostra, está observando isso, a gente já consegue calcular, né, quais são os graus de liberdade e tal. E a gente pode notar que os graus de liberdade têm uma influência, tem uma influência aqui no formato, né, da distribuição T. Então, a gente observa nesse gráfico, que o gráfico em vermelho aqui, ó, é o gráfico da distribuição normal, e os outros são os gráficos da distribuição T variando o N, né? Então, para uma amostra com N igual a 1, eu tenho N menos 1 graus de liberdade, ou seja, eu tenho 1 grau de liberdade, eu tenho esse gráfico em azul. E a gente observa que a partir do momento que essa amostra vai aumentando, né, o N, ele também vai aumentando, tá? Então, teoricamente, pessoal, teste T, ele é utilizado para amostras com N menor do que 30, tá? Né? Porque com N menor do que 30, a gente vê uma diferença, né? A gente vê uma diferença aqui, no caso da população, né? Tiver uma diferença da normal para T, tá? Então, assim, né? Agora, com N maior do que 30, o teste T vai coincidir com a normal. Então, a gente, mesmo não conhecendo o desvio padrão da população, a gente poderia estar utilizando a distribuição normal, tá? Mas se usar T também não vai ter diferença de resultado, tá? Porque é uma aproximação muito boa, né? Então, assim, pessoal, agora sim a gente vai falar dos testes, tá? Na verdade, existem dois tipos de teste para médias, tá? O primeiro é o teste para uma única média populacional, em que essa única média, a gente tem, então, uma população-alvo, a gente coleta uma amostra e eu comparo com um valor de referência. Como eu estou falando para vocês aí, né, o caso de comparar, por exemplo, a altura, né, dos estudantes da UEL com um valor de referência lá, tá? Ou também, quando que a gente vê muito isso, né? As pessoas vai fazer um exame de sangue, né? Então, em geral, as pessoas vão, por exemplo, num cardiologista e vai fazer uma bateria de exames. Então, o cardiologista vai pedir exame de glicose, vai pedir exame de colesterol e tudo mais. E, por exemplo, vamos pensar no colesterol, né? O colesterol, ele tem lá um valor, um nível, né? Uma unidade de medida, que tem um limiar, né? A partir de um certo valor, você diz que esse colesterol está alto, né? Ou ele está baixo, né? Em geral, 200 esse limiar, né? 200 miligramas por alguma coisa que eu não vou me lembrar agora, tá? Então, ou seja, o que pode se fazer? Você pode coletar uma amostra, né? De várias pessoas que foram num cardiologista, tá? Vamos pensar em pessoas saudáveis, né? E aí, para tirar esse efeito, né, que algumas pessoas podem ter problemas cardíacos, outras não, então todos são considerados saudáveis do ponto de vista de problemas cardíacos, né? E aí vai se medir lá em jejum, né, o sangue dessas pessoas, vai coletar, vai se medir o colesterol em cada uma delas, e aí a gente vai tomar o nível médio desse colesterol e comparar, por exemplo, com o valor de referência, que é 200. Então, posso falar, será que numa população normal, né, numa população que não possui problemas cardíacos, né,
o nível de colesterol é maior do que 200 ou é menor, né? É maior ou é igual a 200, tá? Então, ou seja, existem esses dois, esse tipo de teste, né? Que a gente está coletando uma única amostra e está comparando com um valor de referência. Esse vai ser o primeiro que a gente vai ver. A gente vai ver hoje ainda esse teste, tá? E existe um segundo teste, tá? Existe um segundo teste, na qual esse segundo teste é o quê? É quando a gente está comparando duas amostras, tá? Então, tem uma amostra de uma população 1, de uma população 2, e a gente está comparando elas. Será que a média da população 1 é maior, ou é menor, ou é igual, ou é diferente do que a população 2, tá? Então, tem essas duas diferenças aí, tá? Então, o primeiro que a gente vai fazer é essa, pessoal, é o teste de hipóteses para a média populacional, para uma única média, tá? Então, assim, existem 4 passos para a gente realizar qualquer teste de hipótese, e eu vou falar aqui para vocês. Então, o primeiro passo, pessoal, é a gente formular as nossas hipóteses, né? Então, como eu falei para vocês, existem 2 tipos de hipótese somente, a hipótese H0 e a hipótese H1. A hipótese H0 é uma hipótese de igualdade, como eu falei para vocês. Mas igualdade ao quê? Como a gente está trabalhando com uma única média populacional, né, então a gente vai estar comparando, né, esse valor, né, a minha média, que é desconhecida, tá? Esse mi, eu não sei quem é, né? Eu vou estar comparando com um valor de referência, um valor numérico especificado, como foi o exemplinho aí do colesterol que eu falei para vocês, ou o exemplo da altura, né? E claro, a gente vai coletar uma amostra, então eu vou ter a média da amostra, que é x barra, mas a decisão que a gente vai tomar, a gente generaliza, tá, para toda a população que a gente está estudando. Por isso que a hipótese é dada em termos do parâmetro populacional, porque depois eu quero generalizar esse resultado, né? Então, a hipótese H0 é sempre uma hipótese de igualdade, ó, é a média da população igual a um valor de referência especificado, e esse valor vai depender de cada problema. A hipótese alternativa é o quê? É qualquer situação diferente disso, né? O que é diferente disso, então? O que é, né, ao contrário disso? Qual que é o complementar disso daqui? Pode ser que o mi seja diferente de mi zero, ou seja, eu estou falando aqui a média é igual a 200, né? Mi zero é igual a 200, então ela vai ser diferente. Ou eu posso afirmar outras coisas, que a média seja maior do que esse valor especificado, ou a média seja menor que esse valor de referência, tá? Então, foi como eu falei, né? Na prática, no exercício, a gente vai ter somente uma hipótese alternativa. Qual delas? Depende do problema. Às vezes pode ser essa, às vezes pode ser essa, ou às vezes pode ser essa última aqui, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente faz. A gente tem que formular as nossas hipóteses. A partir disso, né, a partir dessas hipóteses, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o segundo passo, que é calcular algo que a gente chama de estatística do teste, tá? A estatística do teste é nada mais, nada menos que um valor baseado na amostra que a gente coletou, tá? Então, essa estatística é chamada para nós de T-calc. T porque é um teste T que a gente está fazendo, e calc, porque é o T calculado, tá? É um valor da amostra, é um valor calculado a partir da amostra, tá? Então, esse T calculado, ele depende, vejam bem, de elementos da amostra. Então, ele depende do x barra, que é a média amostral, ele depende do S, que é a variância da amostra, ele depende do N, que é o tamanho da amostra, e ele depende também do valor de referência que a gente der aqui, tá? Então, o valor de referência vai fazer, né, toda a diferença aí para nós, tá? Então, a gente precisa calcular, né, esse valor aqui, tá? Então, essas ideias estão um pouco descritas nessas observações aqui, pessoal, ó. Nessa observação aqui no meio, né? Então, a gente define as hipóteses H0 e H1, e a gente vai confrontar essas hipóteses com o quê? Com valores que são provenientes da amostra, tá? E aí a gente vai estar comparando isso com valores da distribuição de probabilidade que vem lá da característica da população que a gente está estudando, né? Então, como que fica, tá? Então, esse T calculado é um valor, tá? Que é calculado via, um valor que está calculado
via amostra, tá? Beleza, tá? Então guarda essa ideia aí. Aí a gente vai para o terceiro passo. O terceiro passo, ele é chamado de região de rejeição ou região crítica. Porque é o seguinte, pessoal, como que a gente vai conseguir tomar decisão sobre sobre H0? Porque lembra, é sobre H0 que a gente toma decisão. Ou a gente rejeita isso daqui, que a média é igual a um valor de referência, né? E daí fica com a hipótese alternativa, ou a gente não rejeita isso. Mas como que a gente vai rejeitar ou não rejeitar? Então, a gente vai criar condições, a gente vai, então, determinar um intervalo de valores, né, ou uma área, como a gente diz, né, uma região de valores nas quais a gente rejeita H0. E essa região é baseada o quê? Na distribuição de probabilidade aí, tá? Da variável que a gente está estudando, que no caso segue uma distribuição T, porque o desvio padrão da população é desconhecida. Tá? Então, a gente vai estar criando, né? Então, a gente vai estar, determinando, criando uma região, né, um conjunto de valores nas quais, né, a gente pode rejeitar H0, tá? E, claro, quando a gente souber qual é essa região, né, que a gente vai chamar de região de rejeição, ou área de rejeição, a gente pode estar utilizando aí o valor da estatística, né, o valor da estatística do teste, que a gente calculou aqui em cima, e está comparando, né, com esse valor, com essa região. A gente vai estar comparando esses dois resultados, tá, para a gente tomar a decisão. Mas como que a gente constrói, então, essa região? Essa região depende exclusivamente da hipótese alternativa. Depende dessas hipóteses aqui da alternativa, tá? Então, pode ser... Então, vejam bem, do ponto de vista teórico, tem 3 situações, né? Ou a hipótese alternativa é assim, ou ela é assim, ou ela é assim. Como eu não sei, não estou ainda tratando de um problema, eu vou mostrar as 3 situações para vocês, mas lembre-se que no problema vai ter uma só, tá? Então, vamos lá. Tá? Vamos devagar, porque a parte teórica pode, né, gerar uma certa confusão, mas vocês vão ver que no exercício, né, fica simples de se resolver isso, tá? Então, olha só, vamos considerar, então, primeiro, ó, a hipótese alternativa H1, que é a média diferente daquele valor de referência, tá? Então, essa curva que está aqui, ó, essa curva é a curva da distribuição T, né? Lembra que a distribuição T é parecida com a normal, tá? Então, ou seja, a nossa variável aleatória, né, está associada à distribuição T, tá? Então, essa é a curva que viria lá da nossa população, tá? Né? E o que acontece? Quando a gente está trabalhando dessa maneira, ó, a média é diferente de μ0, né? A gente tenta fazer o seguinte, achar essa área. Então, essa área, ela é dada por esses dois valores, por essas áreas que estão em vermelho aqui, tá? Então, ou seja, essa região de rejeição é o seguinte, como que a gente encontra essa região? Na verdade, a gente calcula por meio desse tipo do erro tipo 1, tá? Do alfa. Né? Porque o que é o erro tipo 1? É a probabilidade de rejeitar H0 quando ela é verdadeira. Ou seja, a gente está pensando, a gente está supondo H0 como verdadeira. Então, dado que H0 é verdadeira, qual é a probabilidade de a gente rejeitar ela? Ora, isso é o alfa. Né? Então, a gente observa que, nesse caso, né, essas duas áreas que estão em vermelho, né, a soma dessas áreas é o meu nível de significância, que é o alfa. Ou seja, então, essa área aqui me daria, representa alfa sobre 2, essa outra seria alfa sobre 2. E por que eu teria duas áreas aqui e não uma só? Porque, né, a minha hipótese, ó, se eu passar esse termo para cá, ficaria mi menos mi0 diferente de 0. Ou seja, o erro pode tanto estar desse lado aqui, né, quanto pode ser desse lado, tá? Né, da minha amostra. Né, porque eu estou falando diferente de 0. Então, esse tipo de teste, quando a gente tem a diferença, é chamado de teste bilateral ou bicaudal, ou seja, o erro aí, ele está concentrado, né, a região de rejeição está concentrado desse lado ou desse outro lado aqui, tá? Né? E esse limiar aqui, pessoal, esse limiar que está aqui, né, porque é isso que a gente precisa encontrar.
qual é esse limiar que vai determinar, ó, a área de rejeição? Então, a área em vermelho é a área de rejeição, e a área que está em verde aqui é a área de não rejeição, é quando não rejeito H0, tá? Então, assim, esse valor aqui a gente encontra aonde? É um valor que vai estar explícito na tabela da distribuição T, por isso que a gente precisa da tabela, tá? A partir do ponto que a gente tem esse valor aqui, que a gente vai chamar de T-tab, de T-tabelado, né, a gente diz o seguinte, né, a gente compara o T calculado, que é o valor da amostra, com o T tabelado. Se o T calculado cair dentro dessa área, significa que a gente rejeita H0. Se cair fora, ou seja, nessa daqui, significa que a gente não rejeita H0, né? Ou seja, ó, falha em rejeitar H0, tá? E aí a gente toma a decisão dessa maneira, ok? A mesma coisa funciona para as outras hipóteses alternativas. Ou se eu tiver essa hipótese alternativa, ou seja, a média, a diferença entre a média menos o valor de referência aqui ser maior do que zero, implica que todo erro aqui, né, que toda a área de rejeição vai estar concentrada desse lado, que é o lado positivo, tá? Porque esse ponto aqui é o ponto de T igual a zero, o lado positivo, né? Então, ó, a H1 é maior do que alguma coisa aí, né? E aqui vai ser alfa. Nesse caso, a gente diz que o teste é unilateral ou unibicaudal à direita, né? Porque a probabilidade da gente rejeitar H0, dado que ela é verdadeira, é dado por essa área aqui. E assim, se a gente fizer desse outro lado, né, tiver essa outra hipótese, ó, a média menor do que um certo valor, ela vai estar concentrada desse lado, do lado esquerdo aqui, o erro, tá? Tá bom? Então, né, escrevendo isso de uma forma um pouco melhor, seria algo dessa natureza aqui, pessoal, tá? Deixa eu pegar aqui que eu fiz um rascunho para ficar também um pouco melhor aí, como eu faria na lousa, tá? Então, a área de rejeição, a gente tem essas ideias aqui, ó, tá? Então, para a primeira hipótese alternativa, que é essa daqui, né, a gente tem algo nesse sentido, tá? Então, essa daqui tá a distribuição, né, da variável, da variável aleatória que representa aí a população, que é a distribuição T, né? Então, a distribuição T, lembra, ela é centrada no zero, né? Dá para a gente perceber por aqui, ó, pelo gráfico ó, da T, tá? Ela é centrada aqui no zero, né? Igual a normal 0,1, tá? Muito parecida com a normal 0,1. Que mais? Então, quando a gente encontra qual é a probabilidade, então, da gente rejeitar H0, né? A probabilidade, então, é o erro tipo 1, é o alfa. E o alfa, ele fica, como a T é simétrica em torno do zero igual ao normal, então essas duas áreas são iguais, né? Lembra que eu falei lá atrás, lá em probabilidade, que a probabilidade para variáveis contínuas é uma área, né? Então, isso daqui é uma probabilidade, essa área, tá? Então, ou seja, os valores que a gente rejeita H0 estão o quê? São valores menores do que esse ponto ou valores maiores que esse ponto aqui, tá? Isso acontece porque a gente está trabalhando ó, com um Mi diferente de Mi0, né? E esse limiar é o que a gente chama de T-tabelado, ó, T-tab. Esse aqui é o T-tab, esse aqui é o menos T-tab, né? Esse T vem de tabela. E como que a gente determina esse T-tabelado? A gente determina ele, ó, na tabela da distribuição T. Ou seja, esse T-tabelado é o quê? É dado dessa maneira. É algo muito parecido com o valor tabelado lá do teste de hipótese, pessoal. Então, é o quê? É o T alfa sobre 2, né, em que alfa é o nível de significância, que isso vai ser fixado para nós. No caso do exemplo lá de H1, do lado do exemplo aqui que a gente vai trabalhar daqui a pouco, ó, aqui, ó, é 5% o nível de significância, né? Tá? E aqui a gente tem o quê? N-1, que são os graus de liberdade, né? É o que a gente precisa para a gente encontrar esse T-tabelado. Então, encontrando o T-tabelado, a gente consegue observar quais são os valores nas quais a gente rejeita H0, né? Mas com um nível de significância, né, pessoal? Supondo que, por exemplo, tem uma chance de a gente errar isso em 5%, tá? Por exemplo, né? No exemplo lá do pH, vai ser 5%. Então, a gente diz que essa área que está churada em vermelho é a área de rejeição de H0,
E a área que não está, no caso aqui em branco, é a área de não rejeição ou a área de aceitação. E aí, o que, que a gente faz? A gente vai lá, né, e compara o valor calculado que a gente tem na amostra, né, pega o valor calculado, se o valor calculado cair aqui dentro, né, dependendo aí do seu valor, pode ser negativo, pode ser positivo, tanto faz. Se ele cair aqui dentro, quer dizer que a gente rejeita H0. Se ele cair fora da área que está churada em vermelho, quer dizer que a gente não rejeita H0. E é assim que a gente toma decisão, tá? E aí, a gente vai para o quarto passo, que é a conclusão, né? Bom, se a gente rejeitar H0, o que isso significa do ponto de vista do problema, né? Bom, isso é para essa hipótese alternativa, tá? Se a gente for para a hipótese alternativa, que uma média, que a média é maior do que aquele valor de referência, ó, então é a mesma ideia, né, que eu falei lá nos slides, mas é a mesma ideia, só que agora numa situação dessa, né? Ou seja, se a gente tomar a média menos o μ0, isso é algo positivo. Então, ou seja, a probabilidade, essa área, né, a área, então, de rejeição estaria no lado positivo aqui da distribuição, tá? Estaria nessa cauda aqui, né? Só que agora, pessoal, o erro, ele é todo concentrado em alfa, tá? Essa área de rejeição, os valores aqui, é tudo concentrado em alfa, né? Não é mais em alfa sobre 2, que era aqui, né? É todo concentrado em alfa. Então, o T-tab, né, o T-tabelado, então ele não é mais alfa sobre 2, é somente alfa, tá? É concentrado aqui no alfa, né? E aqui continuam os graus de liberdade, tá? E a interpretação é a mesma, né? A gente compara o valor calculado lá da amostra com esse valor tabelado nesse gráfico aqui, né, para a gente tomar decisão. E a mesma ideia vem aqui, tá, pessoal? A mesma ideia vem aqui com a hipótese alternativa nesse formato. Então, se a gente tomar a média menos o valor de referência, μ0, isso daqui fica uma inequação, né? μ menos μ0 menor do que zero, ou seja, a área de rejeição estaria desse lado aqui, tá? Então, o valor tabelado, a gente encontra também todo concentrado no alfa, né? Lá na tabela, a gente vai procurar o alfa aqui, né? Não alfa sobre 2, como era o primeiro caso, tá? Dividido por n menos 1. E daí se compara da mesma forma, o valor calculado com o tabelado, tá? E aí, por fim, né, como eu mencionei para vocês, a gente tem a conclusão, né? Então, assim, e aí termina, né? Tá? Aí termina o quarto passo, né? Então, tem esses 3 passos. Primeiro, identificar as hipóteses, depois, calcular a estatística do teste, que isso está baseado na informação da amostra. Terceiro, encontrar quais são o conjunto de valores, né, os intervalos de valores ou a área, aí, ou a região de rejeição da hipótese nula, né, e justamente já comparar a partir que a gente encontrar qual é essa região, comparar com o valor calculado da amostra, né, e o quarto passo é concluir a partir da decisão que a gente tomou, se a gente rejeita ou não H0, tá? Então, pessoal, vamos aí, né, para a gente finalizar a aula, vamos fazer um exemplo, para a gente não ficar só na teoria, né? E o exemplo que a gente vai fazer em primeiro é esse exemplo 1 que eu comecei aí falando no início da aula, tá? Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, alguma colocação, antes da gente começar esse exemplo, pode ficar à vontade, ok? Beleza. Bom, então assim, né? Vamos ler de novo o enunciado, e daí a gente vai fazendo, né? Então, veja só, pessoal, ó. Então, um pesquisador, ele deseja saber, né, se o pH de um solo, de um solo que ele está estudando é ácido. Então, ele já está contando muita coisa aqui para a gente, tá? Então, para isso, o que ele fez? Ele coletou uma amostra, né, e nessa amostra que ele coletou, né, ele coletou, ele verificou lá 5 pontos, né, nessa amostra do solo, 5 pontos, e calculou o pH desses 5 pontos, né? Então, assim, né, a partir disso, com base nessas informações, a gente tem que fazer um teste, né, de hipótese,
testar a hipótese de que o pH médio, né, do solo é ácido, considerando um nível de significância, tá? Então, esse é o nosso alfa, de 5%. E qual que é a conclusão que a gente tira? Então, ou seja, o que ele está falando aqui? Ó? A gente está estudando o pH médio. Então, o interesse, qual é o parâmetro de interesse? É a média, tá? Bom, primeiro de tudo, né, pessoal, a gente pode pensar, né, então, veja só, a gente tem uma única amostra aqui, né, então a gente vai cair justamente no teste que a gente está trabalhando, tá, no teste que a gente está trabalhando, que é o teste, para uma única média populacional, né, ou seja, o teste que a gente tem uma amostra e a gente vai estar comparando a média da população com um valor de referência, né, e a gente tem uma única amostra. Bom, então aqui, qual que é a nossa variável aqui? A nossa variável no estudo é o pH, né? É o pH do solo. Bom, o que a gente sabe sobre o pH? Né? A gente sabe, o pH existe aí um valor de referência para ele? Bom, se a gente observar lá na química, qual que é o valor de referência para o pH? O valor de referência é 7, não é? Porque o que a gente sabe lá na química? Que valores de pH menores do que 7 implicam o quê? Implica que uma substância ou qualquer coisa que esteja analisando seja ácido, né? Valores de pH maior do que 7 indica o quê? Indica que a substância ou algo que esteja analisando é básico, né? Tem um pH básico, né? Então, o 7 é um bom valor de referência, né? É um bom valor de referência, tá? Então, ou seja, quando o pesquisador diz que ele está tentando verificar que o pH de um solo é ácido, ele está querendo, então, depois, né, tomar uma decisão em cima se o pH médio desse solo é menor do que 7 ou não, não é? Então, assim, a gente vê que 7 é interessante como um bom valor de referência, tá? Quando a gente olha para a amostra, pessoal, quando a gente olha para a amostra que foi coletada, alguém pode falar o seguinte, olha, mas eu acho que não é, eu acho que ele é ácido, né? Por quê? Porque na amostra que eu coletei, ó, deu os valores, né, desses 5 pontos, foram, ó, 5,8, 6,3, 6,9, 6,2, 5,5, ou seja, nenhum valor não chega nem a 7, né? Então, quer dizer, se a gente tomar uma média de valores aqui, né, um x-barra aqui, a gente vai observar que esse valor não vai chegar a 7, então, acho que ele é ácido, né? Pessoal, esse é o maior tipo de erro que vocês podem estar cometendo, tá? Olhar para os dados da amostra e querer tomar uma decisão assim, vamos dizer assim, no olhômetro. Por quê? Porque isso pode ser um caso particular, porque isso foi em uma amostra que eu coletei. Quem me garante que se eu coletar uma segunda amostra e for avaliar, isso vai me dar resultados dessa natureza? Pode ser que dê 7,2, 7,3, né? Pode ser que dê 7,0, 6,9, e aí já fica mais complicado da gente tomar uma decisão se realmente é ácido ou básico, isso é neutro, né? Tá? Então fica mais complicado. Então a gente não pode tomar decisão somente olhando para os dados, porque observem que os dados é uma única amostra que você retirou, né? E eu posso dizer o seguinte, quem me garante que essa amostra não é ao acaso, né? Sabe, esse resultado é simplesmente ao acaso, tá? Quem me garante isso? Nada me garante, tá? Então, a gente não pode ficar olhando isso, tirando valores de média para a gente tomar decisão, senão a gente não fazia teste nenhum, né? Mas é óbvio que parece, dá a impressão de que o pH seja ácido, tá? E talvez, né, talvez seja plausível a gente pensar nisso, tá? Então, vamos lá ver como que a gente resolve esse problema aí. Então, o primeiro passo é o quê, pessoal? É formular as hipóteses, tá? Formular essas hipóteses, né? Então, bom, vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, né, o exemplo 1, ó. Então, no exemplo 1, o que a gente tem, ó? A gente tem que a variável que a gente está estudando, né, a característica da população, é o quê? É o pH de um certo tipo de solo, né? Essa nossa população-alvo, né? São um tipo de solo aí que a gente está estudando, né? E o pesquisador faz essa pergunta, ó, o pH desse tipo de solo, ele é ácido? Né? Então, essa é a pergunta. Tá?
Bom, a partir disso, a gente tem a gente observa que dessa população, né, ou seja, dessa variável aqui, a gente pode retirar a gente pode pensar num parâmetro para tá tentando explicar, né, se o pH para ter, né, um parâmetro que nos informe aí se o pH do solo é ácido ou não, e esse parâmetro vai ser a média. Então, a média populacional para nós, né, ou seja, o pH médio desse tipo de solo vai ser representado pelo Mi, tá? Então, Mi é quem? Mi é o pH médio, que é um pH que a gente desconhece, a gente não sabe qual é, mas a gente está tentando o quê? A gente está tentando observar se ele é ácido ou básico. Então, observem aqui, pessoal, que pouco importa, a gente não está interessado no valor desse pH, né? Se ele vale 4,2, se ele vale 6, se ele vale 8,4, a gente só quer saber se ele é ácido ou não, né? É isso, tá? Então, é uma outra abordagem, né? Então, assim, se a gente fosse tomar essa amostra para calcular a média e calcular um intervalo de confiança, a gente poderia? Claro que poderia. E a gente poderia escrever algo sobre isso, né? Mas o nosso intuito não é esse nos testes de hipóteses. O nosso intuito é justamente encontrar qual que é a média aqui, né? Qual que é fazer um teste aí, se o pH médio vai ser ácido ou não, tá? Então, a partir disso, a gente pode, o quê? Tá formulando as nossas hipóteses, tá? Então, para formular a nossa hipótese, pessoal, a gente pode vir aqui, ó. Então, quem que vai ser o valor de referência, o Mi0 para nós? O Mi0 vai ser 7, porque para pH, isso que é válido, né? pH, o valor de referência, 7 é válido. Então, a hipótese H0 que a gente tem é o quê? É o pH médio, né, populacional Mi, sendo igual a 7, tá? Sendo 7, que seria básico, né? E a nossa hipótese alternativa seria o quê, pessoal? Seria a média, o pH médio diferente de 7, maior do que 7 ou menor do que 7. Então, seria o quê? Essa última aqui, né? Por que essa última? Porque eu estou estudando, o pesquisador tem o interesse de saber se o pH médio é menor do que 7. Então, eu vou usar essa hipótese alternativa, em que o Mi, que é o pH médio, é menor, né, do que 7, tá? Do que se ele é ácido, né? Que isso indica ele ser ácido, tá? Então, ou seja, a hipótese nula é Mi igual a 7, e a hipótese alternativa é Mi menor do que 7, tá? Em que Mi é o valor de referência aí, no caso, né? Então, a gente tem essa situação, pessoal, ó, a gente tem essa situação para a hipótese, ó. Então, formular as hipóteses é fazer isso daqui, ó. Mi é menor do que é igual a 7, Mi zero, o H0, né, desculpa. O H0 é Mi igual a 7, o H1, que é a hipótese alternativa, Mi menor que 7. E a gente vai tomar a decisão aonde? Em cima dessa, tá? Então, a nossa decisão, a gente está supondo como verdade aqui que o pH médio é igual a 7, tá? Ou seja, o pH médio é neutro. E a gente vai tentar rejeitar essa hipótese ou não rejeitar, baseado na nossa amostra, na informação da nossa amostra, tá? Então, assim, pessoal, a partir disso, né, a partir que a gente tem esse conhecimento, a gente iria, então, deixa eu pegar aqui os slides, né? A gente iria para o segundo passo, que é calcular a estatística do teste, ou seja, achar o valor desse T calculado. Esse T calculado depende de algumas medidas descritivas da amostra, né? Como o X-barra, o desvio padrão amostral. Então, a gente precisa encontrar isso, tá? Então, se a gente vier aqui no R, ó, eu chamei de pH esses dados, tá? No R eu coloquei os 5 observações lá, né, que é o valor de pH, e a gente pode estar calculando isso, né? Então, aqui eu tenho os dados, né, que é o pH, ó. Então, a gente vai calcular quem que é o X-barra, né? Então, qual que é a média da amostra, né? A gente precisa calcular o tamanho da amostra, é só contabilizar, tá, pessoal? Que é 5, né? Mas se você quisesse fazer no R, a gente usa o comando lent, que é o comprimento, né, dos dados, e depois achar o desvio padrão, que é o SD, né, que vem lá de Standard Deviation, do pH. Então, quando eu acho a média deu, ó, 6,14, né? Tá aqui, então, ó, 6,14. Ó, X-barra, a média, o pH médio da amostra, tá, pessoal? 6,14.
se a gente for calcular o tamanho da amostra, só contar, vai dar 5, claro, né? O n é igual a 5. E o desvio padrão, né? Que na mão a gente teria que achar a variância e tirar a raiz quadrada, é 0,53, tá? 19, vou aproximar para 0,532, tá? Então, esses são os valores aí, né? Bom, vamos vir aqui, ó. Então, esses são os valores, tá? Que a gente tem, né? Então, tá aqui, ó. Esses são as características da amostra. Então, com essas quantidades, a gente já tem a capacidade aí, a gente já tem condições de calcular a estatística do teste que eu ter calculado. Porque o x-barra vale 6,14. O μ0 é o nosso valor de referência, que é 7. O S é 0,532. E o N é 5. Então, a gente sabe a raiz quadrada de N, né, de 5. Tá? Então, a gente vai lá e precisamos calcular, tá? Então, o segundo passo está aqui, ó, encontrar a estatística do teste, né? Que é achar o t calculado, que é dado por essa fórmula, tá ok? E a partir dessa expressão, né, então, ó, substituindo, né, você fica com 6,14 menos 7. Observe, pessoal, que não importa, isso vai dar negativo, claro, porque, veja só, a média da amostra deu 6,14, como a gente já tinha previsto, né, como não tem nenhum valor nos dados que chega a 7, então a gente supõe que a média dessa amostra, né, dos dados, vai ser menor do que 7. Então, claro, se eu tomar o valor da média menos um valor de referência, isso vai ser um valor negativo, né? Mas observem que esse valor aqui, né? Esse valor aqui, não basta somente a gente fazer isso para a gente garantir, né? Fazer essa subtração para a gente garantir se a média está próxima, quanto que ela está próxima de 7 ou não, né? Se a gente faz essa conta aí, ó, a gente diria o que, ó, 6,14 menos 7 é 0,86. Será que 0,86, né, menos 0,86 seria, será que menos 0,86 é algo que está próximo de zero, ou é algo que a gente já tem que considerar diferente de zero, pensando do ponto de vista do pH, né? Então, assim, não é somente fazer uma conta e falar, olha, 6 é diferente de 7, né, 6,14 é diferente de 7, então eu acho que isso é diferente, ou isso está próximo. A gente tem que levar em consideração a informação da variabilidade do tamanho da amostra, tá? Então, é por isso que essa fórmula foi construída dessa maneira, tá? Foi construída dessa maneira. E se vocês observarem, essa fórmula é a expressão ali, né, que vem lá da estatística da distribuição T, tá? Então, a gente substitui os valores, né? O S é 0,532, raiz quadrada de 5. Então, pessoal, fazendo essas continhas aqui, tá? O que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar menos 3,61. Tá? Então, depois eu deixo para vocês tentarem fazer essas contas, né? É importante vocês tentarem fazer de novo isso, tá? Fazerem sozinhos aí, né? Se tiver dúvida, vocês vão lá e assistem o vídeo, né? Então, esse valor deu menos 3,61. Então, esse é o valor do T calculado, da estatística do teste. O que significa isso, pessoal? Isso aqui é uma informação que veio da amostra, né? É uma informação, então, que veio da amostra, tá? É uma informação que veio da amostra e é uma informação que a gente vai estar utilizando, né, para tomar decisão, tá? Beleza, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Por favor, me falem se vocês tiverem dúvida aí, em algum desses passos. Então, a gente fez o passo 1 e o passo 2. O passo 1 foi construir as nossas hipóteses, que é a primeira coisa que tem que se fazer, e o passo 2 foi calcular a estatística do teste baseada na informação, né, nas medidas descritivas, né, na informação que vem da nossa amostra, mais aí o valor de referência aí, tá? Tá certo. Então, a partir disso, a gente vai para o terceiro passo, ó, que é determinar a região de rejeição, né? Então, ou seja, a região de rejeição, pessoal, é uma dessas três aqui, ó, né? Porque ela depende da hipótese alternativa. Então, a gente tem que ver qual é a hipótese. A hipótese alternativa vai definir qual é a região. Se é essa daqui que a gente está trabalhando, né? Se vai ser vai ter essa característica, essa formatação, ou vai ter essa,
ou vai ter essa, né? Então, a hipótese alternativa que define, tá? Então, a hipótese alternativa aqui para nós é o quê? Ó, é que a média, o pH médio, seja o quê? Seja menor do que 7, né? Ou seja, ele será ácido, né? Então, ou seja, μ menor que o valor de referência, μ menor do que 7, a área de rejeição será essa daqui, ó, tá? Será essa daqui. Então, a gente vai descrever a área de rejeição, da rejeição aqui, né? A área que nos dá, né, os valores em que a gente rejeita H0, tá? A hipótese nula, será, né, por meio desse gráfico, ou seja, será essa área em vermelho, em que essa área em vermelho é a probabilidade de rejeitar H0, né, supondo ser ela verdadeira, que é designada pelo erro tipo 1, que é o alfa, tá? Então, ou seja, como que a gente determina essa área? A gente precisa determinar o T-tab, que é o valor tabelado, né, o valor que vai estar lá, o valor observado que está descrito na tabela da distribuição T de student, né? E esse valor depende de quem? Do nível de significância alfa que nós temos, né, que é de quanto? Que é de 5%, tá? Tá aqui, ó, né, que é 5% ao nível de significância, e também depende de quem? Do tamanho da amostra menos 1, que são os graus de liberdade. Então, é isso que a gente faz, tá? Então, aqui, no terceiro passo, a gente constrói, ó, a área de rejeição, né? Opa, aqui já está até com a conclusão e tudo mais, mas não importa. Tá? Então, ó, a área de rejeição. Então, a área de rejeição é essa daqui, né? É essa daqui, tá? Aqui é centrada no zero, né? Porque essa aqui é a distribuição lá daquilo que a gente, da variável que vem da população, né? Que é a T, zero, tá? Então, a área está aqui do lado esquerdo, né? Então, a gente diria que é um teste unilateral à esquerda, tá? Por que que está à esquerda? Porque se a gente tomar a média menos o valor de referência, isso é menor do que zero, né? Então, ou seja, algo que é menor do que zero estaria, né? Daqui para cá, então o nosso erro, a área de rejeição vai estar no lado aqui negativo desse gráfico aqui, tá? Então, a gente precisa encontrar quem que é esse limiar aqui. Então, como que a gente encontra? Por meio do T tabelado. Então, quem é o T tabelado? É o T alfa N-1. O alfa é o quê? É o nível de significância, que é 5%, mas a gente usa o número bruto aí, né, que é 0,05. E a outra medida que a gente precisa é os graus de liberdade, que é N-1. Então, se N é igual a 5, nós temos o quê? 4 graus de liberdade, tá? Então, a gente precisa utilizar essa informação, né, lá na tabela da distribuição T, para a gente encontrar o valor T tabelado. Então, a gente vem lá na tabela da distribuição T, né, que é essa daqui, que eu enviei também hoje no material, tá, pessoal? Acho que eu não tinha enviado, né, na segunda-feira, então eu enviei hoje para vocês, tá? Não, deixa eu aumentar aqui, né? Então, vou aumentar só um pouquinho, tá, pessoal? Para vocês poderem enxergar aí melhor, né? Então, essa é a tabela. Então, lembra da tabela da T? A gente tem que, nessa linha aqui, ó, a gente tem o que? Os valores do nível de significância alfa, e nessa coluna, né, a gente tem esse valor esse aqui é o parâmetro que representa N-1, né? É uma letra grega, tá? Seria o nu, o nan, mas a gente escreve como se fosse um V, né? Então, esse aqui é o N-1, tá? Então, a gente deixa... a gente escreve, então, nesse sentido, tá? Então, aqui é o N-1, tá? Então, ou seja, a gente tem que tomar onde o alfa é meio, o alfa é 0,05, né? Tá aqui, ó, nessa coluna, e e com N-1 graus de liberdade, ou seja, 4 graus de liberdade que está aqui, ó. Então, a gente cruza essas informações, né? Cruzando essas informações, deixa eu só pegar, vou aqui até grifar, tá? Ó, se a gente grifar aqui, ó, ficou em amarelo, tá vendo? Essa aqui a gente vai grifar com a nossa coluna, né? Então, grifando isso com a nossa coluna, onde que fica, ó?
Então, 4 graus de liberdade a um nível de significância de 0,05, ou seja, 5%, me dá esse valor aqui, tá? Me dá o valor 2,1318, tá? Então, vou grifar só ele, né? Então, o valor 2,1318 é o valor que representa 4 graus de liberdade com um nível de significância de 5%. Tá? Então, esse é o valor tabelado, é esse valor que vai me dar o limiar, né? Que vai dar o limiar ali, o limite da área de rejeição. Tá? Então, quando a gente vem aqui, aqui, né? Então, hoje a gente observa que o T tabelado é igual ao quê? A 2,1318, que a gente encontrou. Então, a gente vem aqui no nosso gráfico e marca. É claro que esse valor do T tabelado é negativo, tá, pessoal? Ó, é só olhar aqui em cima, ó. A área de rejeição, ó, é menos o T tabelado, né? Se o T tabelado é 2,1318, então aqui a gente tem, ó, menos, né, 2,1318. Então, esse é o valor do T tabelado, tá? Então, e toda essa área aqui é o 5%, né, que é o nosso nível de significância. Claro que essa área em branco é os 95% que nos dá aí a área de não rejeição, tá? Bom, beleza, então agora a gente tem que tomar decisão. Como que a gente vai tomar a decisão, pessoal? A gente toma a decisão da seguinte maneira, né? A decisão se toma o seguinte, a gente vai tomar o valor calculado, né, do T calculado, que é o valor proveniente, que é o valor proveniente da informação da amostra, né, e vai comparar com o valor tabelado, né, que é o valor aí em termos da distribuição de probabilidade da população. Tá? E o que a gente observa? Que se o valor calculado cair dentro dessa área vermelha, ou seja, cair dentro da área de rejeição, nós rejeitamos H0. Se o T calculado, né, se ele cair fora da área de rejeição, ou seja, daqui, né, daqui para cá, né, ou seja, se ele cair em algum desses pontos aqui, então a gente não rejeita H0, né? Porque essa área aqui é a área de não rejeição. A gente não rejeita H0 e a gente diz que ela é verdadeira. Então, pessoal, agora a gente tem que observar isso. A gente rejeita ou não rejeita H0? O que a gente observa? Que o T calculado pertence ou não pertence à área de rejeição. Então, a resposta é que ela pertence. A gente observa ó, que menos 3,61, que é o T calculado, é um valor menor, né, do que o valor tabelado, que é 2,1318, né? Então, lembrando que aqui a gente está do lado negativo, né, pessoal? Então, menos 3,63 está aqui mais ou menos, né? Ele é menor que o valor tabelado, que é menos 2,1318. Como ele é menor, então, esse valor pertence à área de rejeição. Pertencendo à área de rejeição, qual que é a nossa tomada de decisão? Nós rejeitamos a hipótese nula, né? A gente rejeita a igualdade, então, do pH médio igual a 7, e a gente toma como verdadeira a hipótese alternativa, que é o quê? A hipótese alternativa, que é o pH médio ser menor do que 7, ou seja, ser ácido. Então, a gente corrobora, né, a gente confirma aquela nossa hipótese, aquela nossa suspeita, né, de que realmente o ácido, o pH do solo lá, de que o pesquisador estava trabalhando, era ácido, tá? Tudo bem, pessoal, aí? Tudo bem como tomar decisão, tá? Então, é assim. Né? A gente toma o valor calculado da amostra e compara com o valor tabelado aqui nesse gráfico. Né? E aí, a gente conclui, tá? Porque a gente só tomou a decisão da hipótese, a gente rejeitou H0. E como que a gente conclui? Em geral, a gente conclui dessa maneira, ó. A gente diz, ó, como o valor tabelado, o valor calculado é menor que o valor tabelado, né? Ou seja, a gente está dentro da área de rejeição, então, né, rejeita-se H0, né, a um nível de significância de 5%, tá, pessoal? Então, isso é baseado nesse nível de significância, ou seja, a gente coloca 95% de confiança nesse resultado, né? E a gente conclui
e conclui-se que existe, né, evidências, ou existem, né, evidências que o pH médio do solo, tá? Aí pensando, já generalizando, tá, pessoal? Porque quando a gente está pensando, a gente tomou essa decisão, eu estou tomando decisão sobre a média da população. Então, estou falando, olha, sempre quando você encontrar esse solo, saiba que o pH dele é ácido, né? Isso que a gente está tentando garantir, tá? Então, existem evidências de que o pH médio do solo é menor do que 7, isto é, o pH médio do solo é ácido, tá? Então, ele comprovou algo que ele supôs. Então, veja como a gente completa, a gente fecha o método científico. Veja que coisa linda, pessoal, coisa maravilhosa, fabulosa isso. A gente completa o método científico, né? A gente viu todo o método científico ser construído aqui. A gente tinha uma pergunta, né? Da pergunta, a gente gerou uma hipótese, uma hipótese ou mais do que uma. Das hipóteses foi feito um estudo, um experimento. A gente coletou os dados, né, desse estudo, né, e fez o quê? Tomamos uma decisão. Tomamos uma decisão, né, baseado num método estatístico, que é o teste T para uma única média populacional. Esse resultado, a gente tomou uma decisão de que a gente rejeita H0 e fica com ela, né, com H1. Logo, isso implica que o pH médio, de fato, é ácido, né, desse solo. Então, veja, aí sim veja como você tem, pessoal, uma informação, você tem algo do ponto de vista quantitativo, um argumento, né, muito bem entrelaçado, né, um argumento muito bem sólido para dizer que o pH do solo é ácido. Não é porque você acha, não é um achismo, é realmente um fato, né, porque você mostrou isso, não só do ponto de vista experimental ou observacional, não só porque você seguiu, fez o seu trabalho, mas porque você mostrou isso do ponto de vista estatístico. Tem evidências estatísticas de que isso seja verdade, né? Então, aí você fecha, realmente, você crava, você dá a garantia de que existe evidências de que esse pH médio do solo é ácido. E é isso que se faz nos estudos, pessoal. Se a gente pegar os estudos aí, dos estudos dos medicamentos da Covid-19, dos estudos com a vacina, é justamente isso que a gente está fazendo. Aqueles estudos lá com a hidroxicloroquina, cloroquina e outros medicamentos, é isso. Os pesquisadores não conseguiram achar evidências de que poderia rejeitar H0. Quem é H0 no caso lá da hidroxicloroquina? É que ela teria um efeito, né, benéfico no tratamento da Covid-19. Não conseguiu achar evidência, ou seja, eles supuseram, né, a gente não rejeitou H0. É isso que eles encontraram. É isso que eles fazem, no final das contas. Essa é a base estatística que eles estão trabalhando, tá? Bom, pessoal, então aí a gente chegou no tempo, né, 20 para as 4 agora, tá? Então, é isso que eu gostaria de falar, né? Não só falar a parte teórica, mas fechar com um exemplo, né? Então, esse é o exemplo que a gente tem. É importante vocês tentarem refazer esse exemplo. Se sentir dificuldade, assistam um vídeo ou a gente pode discutir esse resultado na próxima aula, tá? Mas também seria interessante vocês fazerem o exemplo 2, tá? O exemplo 2 é um outro problema, né? É um outro problema também, a gente tem uma única amostra, né? Então, só que aqui, a gente tem, aí são dados que vêm de um periódico, a gente está trabalhando, então, no caso aqui, com a carga média de falha, né? De um teste de tensão, tá? Para adesão aí dos 22 corpos de prova. Tá? Então, seria interessante vocês fazerem o exemplo 2, e na segunda-feira a gente inicia, então, a aula nesse exemplo, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Tá? Pode ficar à vontade aí para perguntar.